Oi, oi! Tudo bem com vocês? É a professora Catiane, dando sequência à nossa matéria, e na qual a gente vai falar sobre a origem da Terra, tá? Dando sequência aos nossos últimos conteúdos aí, na qual a gente falou que a Terra ela é formada por 3 camadas, lembram? A crosta terrestre, o manto e o núcleo. Agora a gente vai falar o que tem em cada uma dessas partes, tá? Para falar sobre isso, eu vou precisar falar sobre a origem da Terra. A Terra é tão antiga quanto o Sol, um pouquinho mais nova do que o Sol, tá? O início da formação da Terra é quase tão antigo quanto a formação do Sol. Em torno dessa estrela ainda jovem, que é o Sol, orbitavam nuvens de gás, poeira e fragmentos, que enquanto se chocavam, eles batiam um no outro, trombavam um no outro, formavam aglomerados de matéria cada vez maiores. Esse processo foi aos poucos constituindo o planeta primitivo, o nosso planeta Terra, que mais tarde deu origem à Terra. Claro que ele não era da forma como a gente conhece ele hoje, tá? Ele era extremamente primitivo, não existia gás ou oxigênio, com a formação ao longo dos milhares de anos é que foi formado o gás oxigênio e outras coisas que a gente conhece no planeta hoje, tá? Foram necessários milhões de anos para que a Terra se resfriasse, porque ela era extremamente quente, dando origem ao que a gente conhece de crosta terrestre, a camada fina e solidificada que repousa sobre as camadas do manto e do núcleo, que é a camada conhecida como litosfera, a camada de terra, o solo que a gente pisa, que a gente planta, esse chão que a gente conhece, tá? Mudanças no relevo. O conjunto das formas presentes na superfície terrestre é chamada de relevo. Então, o que é relevo? O conjunto das formas presentes, aquilo que eu tenho aqui, tá? As montanhas, as planícies, aquilo que é plano, as montanhas que a gente conhece. E o relevo, ele sofre modificações constantes, ou pela ação do vento, ou pela ação da chuva, tá? Podem ser observadas em situações comuns, como o deslocamento de areia das dunas. Lá na praia eu tenho aquelas dunas de areia, aquelas montanhas de areia gigantescas e com a ação do vento, elas são deslocadas, elas vão de um local para outro, tá? Em eventos como de grandes proporções, como é o caso dos terremotos e dos tsunamis, que os terremotos vocês conhecem, é quando tem o deslocamento das placas tectônicas, e os tsunamis que acontecem esse deslocamento das placas tectônicas nos oceanos. E aí causam aquelas ondas gigantescas que a gente conhece como tsunamis. Tá? As placas litosféricas, ou chamadas de placas tectônicas. A crosta terrestre da Terra é formada por grandes placas rochosas, chamadas de placas tectônicas ou litosféricas, que ficam flutuando sobre o magma localizado no manto do planeta. Então, eu tenho aqui a crosta terrestre, ela vai ser formada por grandes placas aí rochosas, que são as placas tectônicas ou litosféricas. Ficam aí sobre o magma, que faz parte do manto, que a gente conhece aqui embaixo do planeta Terra. Então, elas ficam o quê? Dançando aqui, se deslizando aqui, tá? Elas vão dançando como se fossem uma valsa. O que é uma valsa? Uma dança lenta, bem devagarzinho. Então, elas vão se movendo aqui em cima desse magma, tá? Que nada mais é do que a lava que sai do vulcão. Eles vão fazendo o movimento de vai e vem, muito lentamente. Por isso que a gente associou aqui como uma valsa, porque é uma dança lenta. Porém, nós, seres humanos, não conseguimos perceber esses movimentos, pois são muito lentos. Se a gente percebesse, a gente ia ficar o quê? Se deslocando aqui, parecendo que a gente estava dançando toda hora. E a nossa casa fosse mexer toda hora. A gente só percebe isso se estiver ocorrendo o quê? Um terremoto, tá? Os cientistas dividiram o planeta Terra em 7 grandes placas tectônicas e inúmeras pequenas placas,
Eu coloquei aqui um exemplo para vocês, claro que vocês não precisam saber. Basicamente, a gente entende, tá? Onde ficam cada uma. Eu preciso decorar tudo isso? Claro que não, tá? Existe aqui as 7 placas, ó, tá? E as demais são as outras placas que existem aqui, tá? Ao se movimentarem, as placas podem se chocar, ao que corresponde ao movimento conhecido como convergente. Tá vendo aqui, ó? Aqui são as placas aqui, elas estão se chocando aqui, uma placa choca na outra. Ela bate uma tromba na outra, então a gente chama de convergente. Ou elas podem se afastar uma das outras, como tá no desenho aqui, uma distante da outra, uma para cada lado, que é conhecido como movimento divergente. E também podem deslizar umas sobre as outras, tá vendo? Aqui uma vai dançando em cima da outra, aqui uma vai relando na outra, deslizando sobre a outra, que é conhecido como movimento conservativo ou transformante, tá? Na próxima aula, eu vou explicar para vocês o que é essas placas aqui, o deslocamento dessas placas convergentes, divergentes e transformantes tem a ver com a formação das montanhas, tem a ver com a formação dos terremotos e com a formação dos tsunamis, tá bom? Deixei aqui as atividades para vocês. Como ocorreu a formação da Terra? Tá lá no comecinho do texto falando. O que são os relevos? Expliquei para vocês e ainda citei alguns exemplos aí de quando ele sofre transformações, modificações. O que são as placas litosféricas? Elas também são chamadas de placas tectônicas. Então, bons estudos, boa aula, beijos, beijos, até a próxima aula.